Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos dizer todos juntos? Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações. A igreja pode se assentar nesse momento. Irmãos, hoje nós falaremos sobre as marcas de um adorador bíblico. Então nós iremos nessa noite nos voltar para as Escrituras e ouvir da parte de Deus o que é que a Bíblia nos mostra, quais são as marcas que a Bíblia nos mostra desse adorador, desses adoradores. E antes da gente prosseguir, eu queria já dizer a você que você é um adorador, porque você pode achar, poxa, eu não canto na igreja, eu não participo do momento do louvor com o pessoal que canta, então eu não sou um adorador. Na verdade, você foi chamado, Deus salvou você, Deus tirou você das trevas para a luz, para que você anuncie a glória dele, as virtudes dele em sua vida. E quando você anuncia as virtudes de Deus, quando você atribui valor a Deus, dizendo quem Deus é, a justiça dele, a grandeza dele em suas ações e também naquilo que você diz, você faz o quê? Você é um adorador. John Piper, um pastor americano, escritor, ele disse ele definiu com muita precisão de que a missão suprema da igreja é a adoração. Às vezes alguém ou outro diz assim, não, mas a suprema missão da igreja é evangelizar. Mas quando a gente evangeliza alguém, que esse alguém é ganho para Cristo Jesus, ele passa a ser o quê? Um adorador de Cristo Jesus. Inclusive a sua vida de adoração o leva a evangelizar, a levar outros a se renderem também, a reconhecerem Deus e Cristo Jesus como Senhor sobre todas as coisas. Então, o supremo maior da igreja, a suprema missão da igreja é a adoração. E nós iremos então meditar, estudar um pouco mais sobre essa questão da adoração e entender o que é um adorador bíblico. Eu tenho uma ligeira impressão, e eu acho que os irmãos podem concordar comigo, que em muitos cultos, a adoração se resume ao momento de louvor, que em muitos momentos é um momento performático e um momento que não é tão espiritual assim. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Quando eu digo que se resume ao momento do louvor, é porque vez ou outra eu escuto pessoas dizendo o seguinte: agora nós vamos começar a adoração. Quando começam então a cantar, terminou de cantar, terminou a adoração. Isso não é verdade. O louvor, irmãos, não é toda a adoração da igreja. O louvor faz parte da adoração que a gente chama de adoração pública. Por quê? Porque nos reunimos um dia e numa hora marcada para que adorar a Deus, para que prestar cultos ao Senhor, entregar a Deus a adoração. E o louvor faz parte dessa adoração. Então, o louvor, as orações, a pregação da palavra também é adoração a Deus, porque Deus é revelado e Deus ele é glorificado através daquilo que é pregado, daquilo que é anunciado. Irmãos, talvez alguns até achem que o louvor seja o momento da adoração, e meu microfone foi embora, não sei por que razão, meu microfone, hoje o negócio está complicado aí. Fugiu aqui o fio da meada, né? Eu tenho uma ligeira impressão que muitos acham que o momento do louvor é o momento da adoração, porque envolve música, e música tem a ver com as nossas emoções, né? É maravilhoso poder cantar a Deus, orar a Deus de forma cantada, com hinos, com notas musicais. Isso é muito legal, é muito interessante, né? Mas, irmãos, o louvor, ele não é toda adoração, faz parte da adoração. Há casos, irmãos, quando eu falo de também um louvor performático, há casos onde a técnica suplanta ou acaba suplantando aquilo que é espiritual. E aí você percebe que às vezes é um louvor em que as pessoas cantam bem, tocam bem, mas é seco, falta unção, falta graça, né? Falta o que é espiritual, falta a intimidade e um coração que ame de verdade a Deus. Porque é bem mais fácil você dizer a Deus que ama Ele cantando
né, com palavras, do que você expressar com a vida. Você fazer do amor a Deus um estilo de vida seu. É bem mais difícil, irmãos. É bem mais difícil. Não podemos esquecer o que disse Jesus à mulher samaritana aqui nesse texto. Observe aí na sua Bíblia. Ele diz o seguinte: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Observe na sua Bíblia que os editores, quando eles traduziram esse texto, eles colocaram aí Espírito com letra maiúscula. Essa palavrinha Espírito é a tradução de uma palavra grega chamada pneuma, que se refere, pode ser entendido como um sopro, né? Então, um espírito, Deus é espírito, para se referir a um Deus que eu não vejo, um Deus invisível, um Deus que não está presente fisicamente, mas é real. E aí Jesus, se voltando àquela mulher samaritana, diz àquela mulher: olha, Deus é espírito. Por que Jesus fala isso? Para que aquela mulher entenda que o lugar da adoração começa, dentro dela. Começa no interior do homem, no homem interior. Não começa fora. Fora é só uma maneira de externar aquilo que acontece no coração. Então ele diz, Jesus, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem como? Em espírito. Olha só, Deus é espírito, é invisível, logo o homem interior precisa adorar a Ele com o espírito. Mesmo que nós não vejamos, mesmo que os nossos sentidos não captem a presença de Deus no sentido físico, de tocá-lo, de apalpá-lo, de cheirá-lo, mas temos certeza que Ele está presente. Ainda Jesus diz, repreendendo os fariseus, lá em Mateus capítulo 15, versículo 8, observe o que Ele diz, Mateus 15, versículo 8, Ele diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo me honra com os lábios, ou seja, diz da boca para fora, mas o seu coração não está envolvido na adoração. O seu coração não honra e não glorifica a Deus. Não glorifica a Deus em Cristo Jesus. Porque no ministério de Cristo Jesus, o Pai se revela em Cristo e nós reconhecemos o Pai na face de Cristo. E honramos então o Pai através de Cristo Jesus. Eu citei esses dois versículos para que você perceba algo que é comum nos dois. O que é comum? A necessidade de que a adoração seja espiritual, seja no coração. Não adianta vir para a igreja, cantar os hinos, não adianta fazer orações, não adianta pregar a palavra, se você não faz isso com o seu espírito, com o seu coração, porque Deus está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, nós precisamos compreender, de fato, o que é um adorador segundo as Escrituras. Precisamos voltar os nossos olhos e a nossa atenção nessa noite e buscar na Bíblia o que é, de fato, um adorador segundo as Escrituras. E eu queria aqui já justificar algumas coisas para vocês. Nós iremos mostrar isso para vocês. Em alguns momentos eu vou enfatizar a parte do louvor cantado, porque eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo, inclusive aqui o pessoal do louvor que está aqui conosco. E também vou enfatizar a adoração no sentido mais geral, no sentido de que tudo que eu e você fazemos deve glorificar a Deus, deve atribuir honra ao Senhor. Então, nos momentos que você perceber que eu estou enfatizando a questão do louvor, você vai ver que eu estou dizendo ali, me dirigindo especialmente para um público que canta na igreja, que prega a palavra cantando, que ora cantando. Então, eu queria que você pudesse atentar. E aí vamos ver então aqui algumas dessas marcas. A primeira marca de um adorador bíblico, um adorador bíblico é alguém que se dirige a um Deus invisível segundo a verdade. Vou repetir para você de forma parafraseada. Um adorador que a Bíblia diz que é adorador de verdade, se dirige a um Deus que ele não vê, e esse Deus que ele não vê, ele se relaciona e ele atribui valor a esse Deus pela palavra, que é a verdade, através de Cristo Jesus. E nós precisamos entender isso, porque podemos fazer o contrário. O que seria a prática contrária disso? Seria eu fazer Deus a minha própria imagem e semelhança, como eu quero que Deus seja, seja na minha imaginação,
seja eu construindo um Deus para mim e atribuir a esse Deus valores que eu mesmo criei. Aí você diz, pastor, mas a gente não faz isso, pastor. Isso é coisa de quando vivíamos no paganismo, distante de Deus. Não, irmãos, falávamos aqui domingo sobre o risco que corremos de criar um Deus na nossa imaginação, com quem nos relacionamos com Ele, e que na verdade Ele não é o Deus da Bíblia, é o Deus que eu imagino que Ele seja. E isso não é diferente de alguém que faz uma imagem de escultura, coloca numa parede e começa então a adorar, e faz desse ser um intercessor no lugar de Cristo Jesus para adorar a Deus. Irmãos, Jesus disse à mulher aqui, Deus é Espírito, logo, adoração segundo as Escrituras é uma adoração que acontece a um Deus invisível, que é Espírito, Ele não está, eu não posso ver Ele aqui, mas Ele está aqui no nosso meio. A palavra do Senhor diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faz presente. A autoridade de Deus se faz presente. Quando Jesus ensinava isso aos seus discípulos, Ele ensinava num contexto de disciplina, né? No sentido de que quando 2 irmãos se reunissem para tomar uma decisão acerca de alguém que transgredisse, então ali Deus estava presente na decisão daqueles irmãos. Mas podemos estender um pouco mais esse entendimento para saber que eu e você reunidos em nome de Jesus, e segundo a palavra, Deus se faz presente. Agora eu posso ver Deus? Não, não posso. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa interessante. Paulo diz que você é o corpo de Cristo. Paulo diz que Cristo é o cabeça e nós somos o quê? O corpo de Cristo. Logo, eu me relaciono com Cristo através de um relacionamento com a igreja. Quando eu me envolvo com a igreja, quando eu me envolvo com você, eu estou me envolvendo com Cristo Jesus. Porque você, através do testemunho que você dá, com a sua vida, me agracia, me abençoa através de Cristo Jesus. Então perceba que nós não nos relacionamos com um Deus visível, mas nos relacionamos com um Deus presente, que se faz presente através da fé que temos e que Ele é real, e que Ele está conosco. No espírito do adorador, deve haver fé para se relacionar com Deus. Como é que eu vou me relacionar com Deus se eu não creio que Ele existe? A Bíblia define, Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele diz o seguinte, que a fé é a certeza nas coisas que eu não vejo. Eu não vejo. E a gente exercita muito a fé, né? A gente exercita muito a fé. A gente confia em algumas coisas que a gente não está vendo, mas a gente sabe que é real. Vocês estão aí utilizando máscaras, né? Mas vocês não viram o coronavírus, né? Vocês não viram, mas vocês têm certeza de que ele é real. Vocês têm certeza de que ele existe. A fé em Deus, né, guardada as devidas proporções, é assim também. Eu sei que Deus existe, embora eu não o veja, mas a minha confiança é posta nesse Deus invisível. Um adorador bíblico é alguém que se dirige a um Deus invisível. Nós fechamos os nossos olhos, entramos então no estado de contemplação, onde o nosso coração se volta para Deus, e assim, voltados para Deus, começamos a atribuir a Ele a honra devida. Deus justo, misericordioso, provedor, cuidador da nossa vida, que não nos desampara, que age com retidão, justo juiz, que não falha naquilo que Ele faz. Este é o Deus que eu não vejo, mas Ele é real, o Deus da nossa adoração, o Deus de um adorador segundo as Escrituras. Às vezes aqui, me permitam fazer aqui essa observação, aqui na igreja, a gente está sentado aqui em cima, a gente vê tudo. E muitas pessoas às vezes estão participando da adoração, entendem a adoração, o culto público, né? E passam todo o culto observando todos os detalhes do culto. Um ventilador que rodou, um barulho que fez no som, né? A roupa da irmã se veio boa ou veio ruim, do irmão, se o pastor está de gravata, se não está de gravata. Mas ele não consegue se voltar a um Deus invisível, porque ele está tão aprisionado pelos seus sentidos, que ele só consegue concentrar sua atenção naquilo que os seus olhos veem, e ele não consegue cultuar. Ele pensa que cultuou, ele chegou na igreja, ela chegou na igreja, participaram aqui do momento do culto, mas não cultuaram.
Porque, irmãos, para cultuar o Deus invisível é necessário que o nosso espírito se envolva no culto. É necessário que naquele momento a minha atenção esteja cativa, aprisionada ao Deus da Bíblia, ao Deus que eu leio, ao Deus que eu sei que Ele se revela nas Escrituras. Então, a adoração acontece quando o nosso espírito está envolvido nessa ação. E eu acho que vocês já foram pegos dessa forma. Se vocês não foram pegos olhando para os ventiladores, vocês foram pegos olhando para a segunda-feira, né? Meu Deus, amanhã tem tanta conta para pagar. Amanhã eu preciso tomar essa decisão. E aí a mente, o espírito não consegue, irmão, se concentrar no culto. Não consegue gozar da comunhão da igreja. Não consegue gozar do fato de que Deus está falando em todo momento aos nossos corações, através das orações, através dos louvores, da pregação da palavra. Irmãos, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, observe na sua Bíblia, Hebreus 11, versículo 6. O texto bíblico diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível, não há condições de você agradar a Deus, de você elevar a sua adoração a Deus, se você não exercitar a sua fé. Se você não crê que Deus é o Deus presente, real, embora os meus sentidos, meus olhos não vejam. Se você não tiver fé, é impossível agradar a Deus. A fé do adorador, irmãos, é posta na verdade. E não é a fé posta num Deus desconhecido, mas é posta num Deus que se revela. O Deus que a igreja do Senhor adora é um Deus, irmãos, que se auto-revela, é um Deus que se dá ao conhecimento. É um Deus que diz para você o seguinte: olha, Nadir, eu vou me revelar a você, vou dizer quem eu sou para você. E quando você me conhecer, você vai se alegrar com a grandeza, com a minha grandeza, com a minha beleza. E então a gente vê essa revelação nas Escrituras. A gente vê nas Escrituras Deus falando conosco, se revelando em cada uma de suas virtudes. E aí nós então colocamos a nossa fé em quê? Nessas virtudes. Você poderia dizer: pastor, seja mais prático para mim. Fale de forma mais prática para mim. Talvez essa semana, até hoje, foi uma semana difícil para você. E Deus, durante essa semana, é possível que estivesse ensinando a você uma das virtudes que nos dá muita segurança, que é a provisão dele. Deus é Deus provedor. Ele é o Senhor que é pastor da nossa vida, né? O nosso pastor que nada nos faltará. Ele é esse pastor. E ele nos dá a conhecer então a sua provisão, nos dando testes, provas, para que possamos tomar conhecimento de como ele cuida da nossa vida. E aí Deus então te faz entender isso. Deus se revela para você assim através das Escrituras, e você vem ao culto, na reunião da igreja, e quando você tem a oportunidade de exaltar e adorar a Deus, você vai dizer: Senhor, eu te louvo porque Tu és Deus provedor, Tu és Deus que não permite que o pão falte sobre a minha mesa, Tu és o Deus que proveu o alimento, as vestimentas da minha família, e você começa a entrar no ato de adoração. Uma adoração que é a um Deus invisível, mas fundamentado na palavra. Jesus diz à mulher samaritana: em espírito e em verdade. Vale lembrar que Cristo Jesus disse que eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele é a verdade. Uma adoração em que eu atribuo a Deus as virtudes de Deus através de Cristo Jesus. Então, aqui podemos dizer inicialmente que um adorador bíblico é um adorador que se dirige a um Deus invisível, ou ao Deus invisível, fundamentado na palavra, baseado na palavra de Deus, na verdade de Deus, que é Cristo Jesus. Amém? Se você aprendeu isso, você vai entender uma coisa: agora eu sei quando é que eu não adoro em espírito e em verdade. Então eu queria que você pudesse olhar essas virtudes, porque olhar essas marcas aqui é desejá-las para a nossa vida, porque o que mais queremos é ser o que Deus quer de nós, e o que Deus quer de nós está aqui na palavra. Então você tem que se perguntar nessa noite: será que de fato eu sou esse adorador bíblico?
A gente precisa se voltar para a Bíblia. O adorador bíblico também tem outra marca. A segunda marca de um adorador bíblico é que ele é cristológico na sua adoração. Um adorador bíblico, ele sabe da importância de Cristo Jesus, e se Cristo Jesus não estiver envolvido na sua adoração, é impossível ele adorar a Deus. Cristo Jesus é como uma ponte que nos liga aos céus. Ele é chamado na Bíblia de intercessor, né? Ele é quem faz a intermediação entre nós e o Pai, de maneira que quando eu me dirijo ao Pai em Cristo Jesus, eu sou aceito. O Pai me aceita, não porque eu estou confiante nas obras que eu fiz, não nas habilidades que eu tenho, não em algumas obras que eu realizei de boas aqui e ali, não, mas eu me dirijo em Cristo Jesus, e Deus vê a minha união em Cristo Jesus e me abençoa em Cristo Jesus. É impossível ir até Deus sem Jesus. E Jesus diz o seguinte, lá em João, capítulo 14, versículo 6, abra a sua Bíblia, veja o que ele diz, João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Texto bastante conhecido, eu queria que você notasse a última partezinha, eu vou ler todo, mas note a última parte, diz assim, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a estrada que leva até Deus. Ninguém pode vir, né, até Deus, ele diz, vem até, no finalzinho, vem ao Pai, né, ele não diz vai ao Pai, vem ao Pai. Por que vem ao Pai? Porque na face de Cristo Jesus está a revelação da glória de Deus. Então, quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós vemos as virtudes do Pai em Cristo Jesus, naquilo que Ele diz, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele é. O eu sou está revelado para nós, não com todo o seu esplendor, mas como servo humilde na face de Cristo Jesus. É por isso que Jesus diz, ninguém vem ao Pai, ninguém pode ver o Pai na minha face, se não for através de mim, se não for observando o que eu tenho a ensinar de Jesus. Irmãos, em Jesus é que a adoração se torna possível. As nossas obras por si só, por mais que sejam bem feitas, por mais que abençoe a vida de outras pessoas, elas são incapazes de agradar a Deus. O profeta Isaías, ele diz, usa uma imagem bem forte para dizer como como são corrompidas as nossas obras de justiça. Lá em Isaías 64, versículo 6, ele diz assim, que as nossas obras de justiça são como trapo de imundícia. Sabe o que quer dizer isso? Trapo de imundícia é um pano sujo, sem valor, algo desprezível, abominável. De forma prática, quando o homem diz, Deus vai aceitar a minha adoração porque eu faço bem feito, ele está tentando dar a Deus trapos de imundícia, panos que Deus rejeita, coisas que não são agradáveis a Deus. O homem só pode oferecer e dar a Deus o melhor quando ele está em Cristo Jesus. E aqui eu queria fazer uma observação para o pessoal que canta em igreja, para o pessoal da área de louvor. Às vezes o ensaio e a técnica, né, a gente diz, vou ensaiar muito, vou cantar bem, não só para o louvor da igreja, coral, né? Ou quem faz parte de alguma atividade, eu tenho que dar o melhor para Deus. Muito bem, você tem que dar o melhor para Deus. Só que o melhor para Deus você nunca vai dar se você confiar apenas no que você faz. Se você entregar a Deus os frutos apenas das suas mãos. Irmãos, para agradar a Deus, para que Deus se agrade das obras que façamos, é necessário que façamos em Cristo Jesus. Em outras palavras, unidos a Jesus, fazendo como Cristo Jesus faz, com o desejo de fazer a vontade de Deus, é que o Pai se agrada em nossas vidas. Então, antes de querer se cobrar e dizer, eu tenho que fazer o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, você tem que fazer o melhor, mas não confie nas obras das suas mãos, porque isso é carnalidade, isso é mundanismo, isso é dizer, eu não preciso de Jesus, eu só preciso de mais habilidades para Deus se agradar. Olha só,
se Deus estivesse em busca de habilidades? Quantas pessoas habilidosas não existem aí no mundo, né? Quantas pessoas habilidosas não existem no mundo? Que fazem louvores, que fazem coisas, obras de ação social e tantas coisas, bem mais do que a gente faz. Mas Deus está em busca de verdadeiros adoradores, que têm um coração inclinado a confiar em Cristo Jesus e a entregar a Deus as suas obras em Jesus. Isso significa que você precisa fazer como Cristo Jesus faria. Cristo é um modelo para mim e para você. Infelizmente, irmãos, muito do que se tem cantado aí nas igrejas, né, coloca Jesus em segundo plano. Esses dias eu fazia uma visita a um lugar e eu estava observando a teologia de alguns louvores que eram cantados. E uma das músicas me chamou a atenção, porque em uma das músicas, eu não sei quem é que canta, né, também não vou me arriscar aqui a dizer para não estar acabando denegrindo aí alguém, né, e não sendo, mas assim, a música dizia o seguinte, que a pessoa queria dar o melhor de si para Deus. Eu vou dar o melhor de mim, Senhor. E a música era interessante, a melodia envolvente, mas teologicamente bizarra. Por quê? Porque a pessoa diz o seguinte: Deus, tu estás em busca do meu coração e tu queres o melhor de mim e eu vou te dar o melhor de mim. E eu dizia, poxa, a melodia é bonita, a harmonia é bem feita, tudo gravado perfeitamente, mas teologicamente errado, porque Deus não vai se agradar com o melhor do meu coração. Deus vai se agradar com as obras de Cristo em mim. Então, uma música dessa é uma música que coloca Jesus em segundo plano. Um adorador cristão, um adorador bíblico, irmãos, é um adorador cristológico, porque ele adora por meio de Cristo Jesus. Ele entrega a Deus as suas ofertas em Cristo Jesus. Ele sabe de como é pecador, ele sabe que as suas mãos estão sujas, e por mais que ele tente limpar a sua vida, as suas obras, mais sujas as suas obras se tornarão, porque maldito o homem que confia no homem. Não é no homem aí não, viu? É no próprio homem, nas obras que a gente realiza, né? Não, eu consigo fazer bem feito, né? Confiando em si mesmo. Maldito é esse que confia no próprio homem, né? A gente precisa confiar em Cristo Jesus. Irmãos, nosso louvor é aceitável porque é feito em Cristo. Não se esqueça disso. Essa partícula é muito interessante na Bíblia. Em Cristo. Em Cristo. Nunca se esqueça disso. Suas orações são feitas em nome de Cristo, porque são feitas em Cristo. Você termina assim, né? Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, por quê? Porque você está unido em Cristo Jesus em sua oração, pedindo a Deus. E eu lhe digo mais: o Espírito Santo lhe auxilia, levando a Deus as suas orações, porque você não sabe orar como convém. Deus é gracioso, Deus nos socorre, né? Às vezes a gente está pedindo coisa, irmão, está dizendo assim: eu queria tanto isso, meu pai. Faz isso, faz que ele volte, faz que isso mude. E aí, graças a Deus, que nos dá o Espírito Santo, que não responde, não pede isso, pede outra coisa, sabe por quê? Porque a gente está pedindo o que não nos convém. E às vezes Deus nos dá o que o coração deseja como juízo. Sabe aquela pessoa que está assim na igreja? Ah, Senhor, eu queria tanto emprego, eu queria tanto aquele emprego dos sonhos, passar naquele concurso público, né? Tá com a minha vida estabilizada. Ele ora, vem para os cultos, participa, está assíduo, tem mais tempo para se envolver na obra, está se doando na obra. Aí no dia que ele arruma aquele emprego dos sonhos, que Deus permite, que Deus dá a ele deixa de vir à igreja, ele não se envolve mais com a igreja, ele se torna boçal agora, porque ele agora está no emprego bom, ele já não depende tanto de Cristo Jesus. Eu lhe pergunto: isso é bênção de Deus ou é juízo de Deus? É juízo de Deus, irmãos, não é bênção de Deus não, viu? E às vezes a gente está pedindo a Deus: Senhor, me dá, e Deus simplesmente não dá. Por quê? Porque Deus está lhe livrando de juízo. Então, graças a Deus, Romanos capítulo 8, é assim que diz lá, versículo 26 e 27, que o Espírito Santo intercede por nós, levando a Deus as nossas orações, porque nós não sabemos orar como convém. Nossos pedidos muitas vezes são pedidos sem sabedoria, são pedidos onde nós só estamos vendo o nosso próprio umbigo e não estamos vendo
o que está acontecendo à nossa volta. Talvez você precise entender isso, porque está demorando você receber aquilo que você tanto tem pedido. Não é que Deus não vai lhe dar, talvez não seja o tempo ainda, né? Talvez não seja o tempo ainda, mas saiba uma coisa, Deus é o Deus que lhe ajuda nas suas orações. Então, irmãos, voltando aqui para o tema, a gente adora a Deus de forma cristológica, porque a gente adora em Cristo Jesus, a gente ora em Cristo Jesus, a gente prega em Cristo Jesus. Uma pregação como essa nessa noite, se eu estou pregando aqui algo que Jesus não ensina, meu irmão, rejeite, porque Deus só vai ser adorado quando o que eu estou dizendo aqui nas Escrituras está chegando aí, o Espírito Santo dentro de você está testificando que de fato está na palavra, que é isso que Jesus ensina, e aí você adora a Deus dessa forma, amém? A adoração é para Jesus, irmãos, e por meio dele. Isso é maravilhoso, né? Tudo é para ele, é por meio dele. Adorar é reconhecer a glória de Deus através de Cristo Jesus. É por meio de Cristo que agradamos o nosso Deus, um Deus que nos deu Jesus para que possamos adorar a Ele como convém. Então, a segunda marca que vemos aqui nas Escrituras de um adorador bíblico é que um adorador bíblico é cristológico. Ele adora a um Deus invisível pela verdade, e ele é cristológico porque ele faz tudo isso através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus. Pastor, mas tem algo mais? Existe outra marca que podemos destacar de um adorador bíblico? Existe uma terceira marca que eu queria ainda destacar. Eu sei que há autores inclusive que colocam outras marcas que podem ser vistas na vida de um adorador. Eu confesso a vocês que eu fui seletivo e disse, eu vou escolher aquelas que eu julgo aqui serem as mais relevantes. E estou trazendo aqui para vocês. Então já vimos que Deus deve ser adorado em espírito e pela palavra, na verdade, né? E deve ser adorado de forma cristológica, através de Cristo. Mas tem uma segunda marca de um adorador bíblico, e que eu e você precisamos buscar, orar mais e pedir, Senhor, me dá essa graça, eu preciso mais disso. Um adorador bíblico, irmãos, adora a Deus em santificação. Um adorador que não está se tornando mais parecido com Cristo Jesus, e assim mais parecido com Deus, ele não está adorando a Deus. Ele não está adorando a Deus. Um autor, teólogo chamado G.K. Bialy, ele escreveu um livro que diz assim, que você adora, você se torna aquilo que você adora. E é verdade. Já outro autor, parafraseando G.K. Bialy, disse que você se torna aquilo que você ama. Porque quanto mais você ama, mais você se assemelha àquilo que você ama. Você toma as virtudes daquilo que você ama na sua vida. Então, Deus é santo. Deus tem esse atributo, essa virtude maravilhosa. Ele é santo. Ele está separado de tudo e de todos. A sua santidade, irmãos, a sua presença santa não aceita pecado, em hipótese alguma. Aqueles que se aventuraram a chegar diante dele em pecado, como foi o caso dos filhos de Arão, foram fulminados. E ele é Deus santo. E à medida que então que nós vamos adorando a ele, nós vamos reconhecendo a sua grandeza, com o nosso espírito atribuindo a ele os valores dele, mais parecidos com ele nos tornamos. Antes de prosseguir, deixa eu dizer uma coisa que é verdadeira. E se não for a Deus que você adora, você vai se tornar muito parecido e semelhante a isso que está no lugar de Deus na sua vida. Então a gente precisa ter cuidado, porque a gente pode estar adorando, servindo a algo que não é Deus. Estamos idolatrando, e quando estamos servindo a algo que não é Deus, nós estamos cada vez mais parecidos com isso. Pastor, dá para dizer aí pelo menos alguns deuses, para saber se algum desses estão no meu coração? Tem o Deus do prazer. Sabe aquela pessoa que valoriza o seu prazer acima de todas as coisas? Ele está se tornando cada vez mais um indivíduo semelhante ao seu próprio prazer, egoísta, tudo é seu, tudo é meu, tudo acontece para mim, eu tenho que sentir. Para ele, Deus só é real se ele sentir alguma alegria. Ele não sabe o que é a cruz. Tome a sua cruz e siga-me.
Porque para eles só existe uma proposição verdadeira acerca de Deus, de que Deus é algo que lhe dá satisfação em seu coração. Então uma vida difícil não pode revelar um Deus para ele. Estão percebendo? Tem gente, irmãos, que faz até da família Deus. Faz da família Deus. Serve ao seu filho como Deus. Tem gente que diz bem assim: eu já não vou mais para o culto porque meu filho não deixa. E está em casa servindo a ele. Está em casa servindo a ele. Você pode até se escandalizar com o que eu vou lhe dizer agora, mas quando os nossos meninos lá em casa chegaram, eu e Mirella, a gente compartilhava de uma coisa que tem sido uma bênção de Deus na nossa vida. A gente disse um para o outro: são eles que estão chegando. Então são eles que vão ter que se adaptar à nossa vida. Eles vão ter que entender como é que nós vivemos, o Deus a quem nós adoramos. E quando eles crescerem, eles vão tomar as decisões deles. Mas enquanto forem nossos filhos, crianças, dentro do nosso lar, eles vão ter que entender quem é o Deus a quem nós servimos. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque quando Deus está no lugar certo, tudo se harmoniza, né, irmãos? Tudo se harmoniza. O casamento fica uma bênção, os filhos a gente consegue orientá-los, mas quando é outro Deus que está no lugar de Deus, sabe aquele parafuso que não rosqueia? Sabe aquela peça do quebra-cabeça que você tenta encaixar ela e você acha, ela está aqui, ela tem que ficar aqui, você aperta, aí o que é que acontece? Estrangula, quebra o quebra-cabeça. Acontece exatamente isso quando outra coisa está no lugar de Deus. Quando nós adoramos outra coisa, um ser, um objeto, uma virtude, uma faculdade nossa, ou seja lá o que for. As palavras do profeta Samuel, irmãos, nos ajudam a entender um pouco mais o coração de um adorador. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Esse texto é muito citado de forma errada. Já viram aquele irmão que diz bem assim: olha irmão, melhor é obedecer do que sacrificar, viu? Eu já parei para fazer uma exegese desse discurso. E às vezes o entendimento das pessoas é o seguinte, bem assim: olha irmão, ou você obedece ou você vai morrer, porque, eu já vi, ou você vai morrer, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Mas quando a gente vai para a Bíblia, e Samuel fala nesse texto aqui, deixa eu explicar para vocês o que é que Samuel está dizendo aqui. Samuel está se referindo a Saul. Saul havia transgredido uma ordem de Deus, inclusive perdeu o seu reinado, perdeu a sua unção como rei por conta da desobediência. Deus disse para ele lutar contra os inimigos numa batalha e não trouxesse nenhum despojo. O que é despojo? Aquilo que se traz, o resto da guerra do inimigo, os mantimentos do inimigo trazer para si. O que foi que aconteceu? Saul simplesmente consentiu que trouxessem ovelhas do inimigo para o meio do povo de Deus. Só que Deus havia dito através do profeta que ele não deveria fazer isso, porque se ele fizesse isso, ele estaria desobedecendo a Deus, e a desobediência a Deus traria sérios problemas para a vida dele. É então quando o profeta Samuel se dirige a Saul e diz assim, 1 Samuel 15, 22: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Qual foi o problema de Saul? Saul ainda disse assim, na maior cara lavada, cara de pau do mundo, disse: olha, os pastores trouxeram essas ovelhas porque é para oferecer a Deus, é para cultuar a Deus. Então o sangue vai ser derramado, a gordura vai ser queimada e Deus vai se agradar, porque é para Ele. A gente trouxe com uma boa motivação, só que não era isso que Deus queria. Boa motivação não conta. Tinha que fazer o que Deus queria que fosse feito. Por isso que Samuel vai dizer: melhor é obedecer do que sacrificar, do que pegar ovelhas lá, fazer rituais, fazer culto onde não há obediência no coração. Irmãos, um adorador bíblico, ele precisa ter obediência no seu coração.
Porque se ele não obedece a Deus, se ele não faz isso motivado, como santo que ele é, como eleito que ele é, se ele não faz isso para agradar a Deus, com o seu coração, ele pode cantar bem, pregar bem, dirigir culto bem, ele pode se vestir bem, ter um discurso de crente, palavra de crente, mas ele não vai estar adorando a Deus de verdade. É uma lata vazia, pam, pam, que só faz um barulho que ninguém sabe o que é que entende, ninguém entende do que é que ele está falando, o que é que ela está falando. Por quê? Porque é um discurso sem vida, é um discurso sem obediência. Irmãos, quando nós obedecemos, nós nos santificamos. Porque nós estamos dizendo, a minha vida está separada para Deus. A minha vida é para Deus. Melhor é obedecer a Ele do que prestar rituais a Ele. Melhor é obedecer a Ele do que estar, frequentando liturgias de culto. É melhor obedecer a Ele. E aí, irmãos, nós estaremos de fato adorando ao Senhor. A santificação em nossas vidas, irmãos, é uma busca pela vida de Cristo Jesus. No contexto do Novo Testamento, o que é santificação, se não estarmos nesse processo de amadurecimento, onde todos os dias estamos mais parecidos e semelhantes a Cristo Jesus. Eu costumo brincar com os jovens dizendo o seguinte: vocês estão melhor hoje do que vocês foram ontem, menos hoje, mais que amanhã, ou melhor, mais que amanhã, menos que hoje. E aí eles ficam, mas como assim, brincando? Mas nada mais é do que dizer que amanhã você não será a mesma pessoa de hoje. Sabe por quê? Porque você está nesse processo de santificação. Você está sendo amadurecido pelo Espírito Santo e se tornando no padrão de Deus para você que está em Cristo Jesus. Então, um adorador, ele precisa se envolver na santificação. Precisa estar consciente dessa santificação. Caso contrário, ele pode ser um adorador segundo o mundo. Porque o mundo não precisa de alguém que seja santo, O mundo não precisa disso, pelo contrário, o mundo abomina os santos. O mundo não quer as obras dos santos, porque as obras dos santos são como luz na escuridão, elas clareiam as trevas, e aí quem está nas trevas não quer de forma alguma que o seu pecado seja revelado, não quer. Imagina lá um bandido que vai roubar à noite, ele quer luz. Para que ele quer luz? Para mostrar as obras que ele está fazendo? Ele não quer. Do mesmo jeito é o homem pecado, o homem mundano, a mulher mundana, não quer luz, quer permanecer nas trevas, nas sombras, fazendo as escondidas, mas Deus nos chamou para ser luz. Irmãos, de uma forma mais ampla, para a gente encerrar, tudo o que nós fazemos deve ser adoração. Entenda bem isso aqui, falamos aqui já essa questão da igreja, de forma pessoal, mas de forma mais ampla, tudo o que você faz deve ser um ato de glória a Deus, de louvor e adoração a Deus. Então, irmãos, como nos diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, abra sua Bíblia comigo e veja o que Paulo diz aqui. Por favor, quem encontrou pode ler em voz alta, Você abra na sua casa, 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais. Comer e beber. Deus está preocupado com a minha comida, como eu estou comendo lá e com o que eu estou bebendo. Deus está preocupado com isso. Deus está preocupado com a maneira como você come isso, com a maneira como você bebe isso, porque a motivação que está por trás deve ser para a glória dele, para que ele seja visto em você, para que as pessoas olhem você e vejam Deus em você. Então Paulo diz as coisas triviais: quer vocês comam, quer vocês bebam. Havia por trás aí uma situação bem complicada, Havia algumas pessoas que estavam comendo comida que vinham do mercado, que eram sacrificadas aos ídolos, e alguns estavam ali, preocupados se deviam ou não comer essa carne. Paulo vai dizer: olha, tem uma motivação correta, Então comam para a glória de Deus, deixa Deus ser visto no ato de vocês. Então, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façais qualquer outra coisa, e aí ele generaliza: qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, para que Deus seja visto em você. Pastor, quando eu estou lavando os pratos em casa, será que Deus também é revelado com isso? Será que Deus pode ser visto com isso?
a obra que você faz, naquele momento de lavar os pratos ali, deve revelar Deus. Pare e pense, vamos pensar aqui teológico, fazer uma teologia da lavação de pratos. Vamos pensar assim, certo? O que é que você faz quando você vai lavar um prato? Você tira a sujeira, né? Você está limpando a sujeira, você está purificando, você está ali fazendo com que aqueles pratos, aquelas panelas fiquem bem alvinha, né? Vocês já perceberam que é essa mesma obra que Deus está fazendo no mundo? Deus está, através de Cristo Jesus, purificando, limpando um povo. Agora, quando Deus está limpando um povo, Deus limpa e deixa resquícios? Não, a palavra do Senhor diz que Deus, Cristo Jesus levou sobre si o nosso pecado. Logo, não existe nenhuma condenação sobre a nossa vida. A obra dele foi tão perfeita que não há mais pecado que nos condene, culpa de pecado que nos condene, porque Deus nos limpou de forma perfeita. Quando você estiver lavando o prato, lembre-se, Deus, o Deus purificador, purifica de forma perfeita. Então, lavar um prato deixando o resto de alimento, você não está revelando o Deus que limpa. Você está entendendo como é que funciona a coisa? Vão olhar para o prato e vão dizer: opa, esse negócio aqui está sujo. Isso aqui não glorifica a Deus não, porque Deus é Deus que limpa perfeitamente. Pastor, que pensamento, nunca tinha parado para pensar sobre isso. É porque talvez você restringiu Deus a algumas áreas da sua vida. Mas Deus, irmãos, está envolvido em tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida. Então, a adoração, ela precisa ser compreendida de uma forma mais ampla. De uma forma mais ampla. Por isso que Paulo diz: façam tudo para a glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui está um segredo para que vocês avancem na carreira de vocês, lá no trabalho de vocês. Eu vou dar duas orientações a você aqui. Se você está fazendo o que você está fazendo hoje no trabalho que você está, e você percebe que essa não é a vocação da sua vida, que você está fazendo o que você está fazendo porque você está ali, não tem outra opção, ore a Deus e peça a Deus que te dê um novo trabalho. Porque vai acontecer o seguinte: você vai estar fazendo de sair de todo jeito. Deus não vai ser glorificado nisso coisa nenhuma. Deus não vai ser. Por quê? Porque você vai fazer empurrando com a barriga. Seria como eu, se eu fosse inventar de ser administrador de carreira. Eu sou formado em administração, mas um dia que eu fui para um banco trabalhar em frente ao computador, irmãos, primeiro mês, mais ou menos, segundo mês, eu não aguentava mais ficar em frente de planilha, atualizando dados e tudo. Não aguentava isso, porque eu fui chamado para trabalhar com gente e ensinar a palavra. Então, eu tenho um curso de administração, mas não daria tudo de mim se eu fosse ser só administrador. Então, deixa eu dizer uma coisa para você: você está no lugar errado se você está fazendo a coisa empurrando com a barriga, dando um jeitinho, fazendo com desgosto, adoecendo no trabalho. Então, a segunda dica que eu lhe dou é o seguinte: você se descobriu e sabe que está no lugar, no trabalho da sua vida, faça o que você está fazendo como para Deus, como um ato de devoção a Deus. E eu te digo sem sombra de dúvida que no tempo certo, na hora certa, o reconhecimento, as pessoas focarão os olhos em você e darão oportunidades maiores a você. Sabe por quê? Porque você está fazendo para a glória de Deus, aquilo que Deus lhe deu como missão e vocação para a sua vida. Então, procure se encontrar. Procure se encontrar. Pastor, estou adoecendo no trabalho. Eu não consigo, irmãos, imaginar uma pessoa que vive 30, 40 anos fazendo uma coisa que não gosta, essa pessoa ser saudavelmente, seja psicologicamente, fisicamente, certamente ela vai adoecer em algum momento. Vai adoecer. Então, assim, se você está nessa situação, é hora de orar mais e pedir: Senhor, abre uma vaga, dá condições para que eu possa estar fazendo o que eu amo fazer. E às vezes a gente encontra pessoas que amam fazer coisas que a gente não gosta, né? Por exemplo, eu não gosto, irmão, de cozinhar. Eu criei aversão à cozinha, mas o nosso irmão José Carlos, né, é cozinheiro profissional. Faz com prazer, a comida dele é top, é tampa, ele está nos assistindo, ele não veio hoje, mas está no lugar certo, fazendo algo que é a missão dele. Então, assim, irmãos,
a gente precisa se encontrar. Eu, quando fiz o curso de pedagogia, estava no terceiro período, desisti, porque eu estava numa sala de aula e tinha que dar aula a crianças, e descobri que para dar aula a crianças não daria certo. Acordei um dia, na sala de aula que eu peguei no sono, estava lá muito cansado, cochilei, quando eu acordei os meninos estavam virando a sala. Eu disse, naquele dia tinha uma voz dentro de mim dizendo: você não nasceu para dar aula a crianças. Mas quando eu vejo Mirelle cuidando de crianças, irmãos, eu digo, é algo sobrenatural, viu, irmão? Porque não tem quem aguenta aqueles meninos passar uma tarde todinha com aqueles meninos buzinando no ouvido. E ela chega satisfeita em casa, olhe, os meninos são assim e tal, e fala com a boca cheia e tal. Eu digo, é vocação, está no lugar certo. Adore a Deus, né, glorificando a Ele onde você está. E se você percebe que você está fazendo agora não está glorificando a Deus, ore para que Deus lhe dê o lugar certo, a sua vocação. Tá certo? Irmã do céu, pode falar, pode perguntar? E né? Pois precisa aprender com Deus, né? Muito bem. Você é prendada. Amém. Ponha essa motivação em Deus. Veja como Deus purifica as coisas e deixa Deus te usar fazendo aquilo que você tem para fazer. Amém, amém. Glória a Deus, viu? Muito bem. Feliz será aquele, né, que vai lhe encontrar um dia. Feliz será ele. Irmãos, a adoração deve ser dada a Deus em obediência, né, como vimos aqui. Agora, para encerrar esse último ponto, cuidado, viu? Cuidado, para não restringir sua adoração ao culto público. A não fazer da sua adoração esse momento da igreja, onde eu venho para aqui, canto um hino, faço oração, né, escuto a palavra, vou para casa, aleluia, glória a Deus. Não restrinja. Entenda a sua vida de forma mais ampla. Tudo o que Deus te colocou, seja na posição de filho, de esposa, né, de patrão, de empregado, né, faça para a glória de Deus. Sua vida deve adorar a Deus, seus estudos, seu trabalho, seus relacionamentos. Peça ao Espírito Santo de Deus que te ajude a viver para a glória dele. E quando isso acontecer, verão a própria vida de Deus em você. Talvez alguns que nunca ouviram falar de Deus verão algo de diferente em você. Vão dizer, rapaz, a maneira como você faz é uma maneira singular. Eu diria mais, teu patrão vai dizer o seguinte: se você decidir sair do trabalho, no dia que você quiser voltar, as portas estão abertas. Já ouviram isso? Louvado seja o Senhor. Sabe por que acontece isso? Porque viram algo que não é ordinário, que não é natural em você. E meu desejo é que, e não só o meu, mas de Deus, é que seja o próprio Deus que eles estejam vendo em você, naquilo que você está fazendo. Portanto, meu irmão, o adorador bíblico é aquele que adora a Deus, ao Deus invisível, pela palavra, em Cristo Jesus e em santificação. Guarde isso com você. Esse adorador sabe o que diz lá o Mateus capítulo 22, versículo 37, que diz assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse que é o adorador bíblico, sabe o que significa isso? Porque ele adora a esse Deus com toda a sua vida, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Que esse seja você, que esse seja eu, né, adoradores do Pai, aqui na igreja, em casa, no trabalho, onde quer que estejamos. Que Deus seja assim louvado, em nome de Jesus. Amém?